do projeto Leotérios do Catu. Bomedipi na inoayete. Bomedipi na inoayete. Metepe mambo, ete bomu, metepe mambo, ete bomu, ole metepe medipi mambo. Sempre ouvi de colegas que tinham também passado pela experiência de desenvolver um trabalho dessa natureza, que a última coisa que se faz numa dissertação é dar a ela um título. Achava isso um tanto estranho. Minhas limitações não permitiam ver nisso uma regra a ser seguida, já que o título, para mim, é a personalidade do trabalho, por isso tinha que vir no início conduzindo todo o restante do processo. Lê do engano. No meu caso, ele veio a partir da fala de um dos entrevistados, o cacique Luiz Catu, respondendo à principal inquietação motivadora de todo esse esforço. Como um professor não indígena deve dar aulas de história e cultura indígena quando entre os alunos existem os próprios indígenas? Me incomodava essa situação, principalmente por enxergar nela a possibilidade de poder promover uma experiência positiva de encontro e aprendizado. A sentença, não há conflito se for feita a releitura, parece resumir em uma frase todo um percurso bem mais longo e complexo. Cabe então recuperar alguns passos dessa caminhada que nos trouxe até aqui. Eu me acordo às 5 horas e tomo banho, tomo café, vou para a parada às 6 horas, espero o transporte. Chego no colégio de quase 7 horas, 6h50. Aí espero terminar essa aula de 11 horas, espero o transporte. De 11h30 nós vamos para o Catu. Eu dou uma estudadinha, cochilo e depois eu vou trabalhar, né? Ajudar a minha família. Cavando horta, leirão, assim, plantando hortaliças, assim. Eu acordo às 4h30, eu ligo a bomba para botar água lá para cima, porque eu trabalho com verduras, esses negócios, hortaliças. Aí, quando dá 5h30, vou tomar um banho para ajeitar os materiais para ir para a escola. Depois, quando chego na escola, venho à tarde, chego aqui na escola mais ou menos 7h50, 6h50, 7 horas. Chega na hora que sai da escola, chega lá mais ou menos 11, 10h50, 11 horas. Eu acordo de 5h30, vou para a parada do ônibus de 6h15, chego no colégio de 7 horas, volto para casa, almoço, vou dormir. Normalmente eu acordo de 5 horas, aí me arrumo para vir para a escola, mais ou menos umas 6h05, 6h10 eu vou para a parada e quando o ônibus chega a gente vem, aí chegando na escola eu fico um tempo por aí até o professor abrir a sala, depois entro e começo a estudar. Depois quando a gente sai, o ônibus chega ali mais ou menos umas 11h20, a gente fica mais um tempo ali e quando eu chego em casa, umas 12 horas por aí, tomo um banho, almoço e fico assistindo de relacionamento um pouco. Primeiramente eu me acordo, aí espero um pouquinho, vou lavar a louça, mas minha mãe no rio, aí eu volto, tomo café, tomo banho e vou para a parada pegar o ônibus de 6h15. Aí venho para a escola, estudo e vou para casa. Me acordo de 3 horas para ajudar minha mãe a varrer a casa e passar o pano. Aí quando dá 5h30, tomo banho, vou para a parada e chego aqui na escola. Quando chego em casa, tomo banho, almoço e vou ajudar meu pai na agricultura. Cavo leirão, planto, batata, macaxeira, coentro, alface, essas coisas normais. Eu não me importo não, eu acho até um orgulho para mim ser catuzeiro. Ou seja, catu quer dizer bonito em língua tupi. Aí ser catuzeiro é orgulho para mim porque o catu tem muitas coisas boas, que nem mata, rios, os lagos. Eu tenho orgulho de morar no Catu. Adoro ser catuzeira indígena, né? Eu sou do Catu, sou indígena, né? Não tem pra que ficar com mau gosto, porque eu chamo do Catu, Catucaí, sei o que lá mais.
Aí o professor, antes, no primeiro dia de aula, aí o professor perguntava, aí o professor fez a chamada, perguntou de onde a gente era, eu dizia que eu sou do Catu. Aí o menino começa a dizer, aí, Catu Caís, Catuzeira, eu digo, eu sou com muito orgulho. Só do Catu eu tenho orgulho do meu sítio, né? Bem, digamos que eu não me considero, porque eu não tento saber como foi essa história dos índios no Catu, não tenho ligação nenhuma assim. Então, eu não posso dizer que eu me considero indígena sem eu saber nada. Algumas pessoas, tipo, falam assim que são índios, mas eu nunca tive curiosidade de perguntar sobre os índios que moravam lá, alguma coisa assim, não. Tem alguns primos distantes que quiseram virar índios mesmo, que começaram a fazer como os índios de antes. Botar coisas no nariz, na orelha, brincos bem largão que eles. E outras coisas assim, que se dedicaram para virar índios. Inclusive passou no Rota Inter TV. Foi olhar, um que está pintando o apresentador. Ele começou a se dedicar e começou a se tornar mais índio, começou a querer se parecer mais. Acho que ele gostou, que se interessa mais pelas histórias indígenas e que se dedica mais. Catuzeiro era uma palavra muito utilizada, pejorativamente, né? Todos os indígenas da aldeia tinham aquele receio de ser chamado de catuzeiro nos centros urbanos de Goianinha e nos centros urbanos de Canguaretama. Então isso dava brigas, os parentes brigavam, né? Quando as pessoas... Era assim, as pessoas não aceitam o indígena, mas tinha sempre as pessoas do Catu como pessoas diferentes. Quer dizer, não queriam se associar às pessoas e chamavam essas pessoas de catuzeiro, para dizer que é diferente deles. Mas na hora que o indígena do Catu se autoafirmou, se empoderou e disse, eu sou indígena, ele disse, não, você não é índio não. Aí exigiram mais elementos para provar que era índio, quer dizer, agora ele tinha que andar nu, e agora ele tinha que estar de cocá, pintado a todo tempo, para eles os reconhecerem como o indígena imaginário que eles têm na cabeça. E isso, a palavra catuzeiro, agora hoje, é um elemento de empoderamento, né? Eu tenho orgulho de falar que sou catuzeiro, que sou da aldeia Catu, porque eles começaram a se envolver na ação, perceberam que a importância dos povos indígenas, né, de cuidar da mãe terra, de respeitar a mãe terra, a natureza, a maior divindade do planeta é essa, né? Você ter essa ligação com a mãe terra. Então hoje fica mais difícil você tirar, né, essa cultura de dentro do indígena, mas me preocupa muito porque ele sai da aldeia muito novo para estudar na cidade. E lá, inclusive, nossas danças sagradas, que é feita aqui na aldeia, o toré, é muito associado, né, à feitiçaria, à bruxaria. E quando o indígena diz que faz o toré, ele faz, tu é macumbeiro, né, que as músicas do toré estão associadas ao catimbó, né, tá associada a algumas práticas da cultura, né, negra, afro-brasileira, né, que é uma associação natural da resistência dos povos indígenas e negros. E claro, sem entender o que é o catimbó, sem entender o que é a macumba, né, eles falam pejorativamente, né, que eles são parte de elementos que eles entendem como errado. Assim que a gente chegou aqui, era muito criticado. É do Catu, não sei o quê. Catu rebaixava muito, sabe? Esse pessoal do Catu. Mas agora não, mudou muito. Tá bem melhor a convivência. Acho que os povos já se acostumaram, né, com mais. E vem vindo mais alunos, né, do Catu pra cá. Eu acho que é uma escola que mais tem aluno do Catu é o Hélio Galvão. Acho que queria criticar, sei lá. Muita revolta, ficar rebaixando. Todos que vê, quando a gente chega que diz que é do Catu, aí diz assim, tu é índio. Mas ele, tipo, não pergunta logo se a gente teve alguma coisa assim. Aí tem gente que disse assim, do Catu é matuto. Tem muito preconceito porque é do Catu. E, tipo, eles pensam que porque é do Catu, é matuto, não sabe de nada. Aí, tipo, vê um celular e diz, tu sabe mexer em celular? Tipo assim. Mas lá é normal, sobre celular, essas coisas assim, tem muita gente boa pra mexer assim, essas coisas. Não é só porque lá é mais, digamos assim, zona rural que é mais difícil. Falando que o povo do Catu é
é preguiçoso, isso a invenção de indígena é só para ganhar só corona. Aí, tô bem. Também diz que todo mundo é igual, não precisa ser essa história de indígena. Todas as atividades que a gente faz na aldeia, eventos, festivais, a gente traz um pouco dessa temática à tona, né? O eu indígena, porque assim, as pessoas olham para o indígena hoje, principalmente do Nordeste. Agora, aí eu trago aqui para o Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte tem um cemitério de índio. É assim que hoje ainda vem, né? Aí, professores, não vou generalizar, mas eu sei que tem muitos professores que pensam assim, que o que Câmara Cascudo falou, está falado, né? Continua segurando a aba do caixão de Câmara Cascudo. E gestores têm esse mesmo pensamento, historiadores, né? Muitos antropólogos até, né? Que trabalham diretamente com comunidades, né? Milenares, tradicionais, né? Negros, indígenas e tudo, mas alguns ainda pensam assim também, e Câmara Cascudo diz que estávamos mortos, a gente não pode questionar. Então isso é um desafio para nós, né? Da aldeia Catu, para quebrar esses estereótipos, para descolonizar esse pensamento, e a gente tem acompanhado alguns casos. Quando o aluno, que muitas vezes ele tem vergonha também de nos procurar, de relatar o que aconteceu, mas teve um caso que me procurou em que a professora avaliou, acho que no 2º grau, né, ali no ensino médio, né, na escola de ensino médio lá em Goiânia, avaliou uma atividade de uma aluna onde ela falava que ela era indígena, e ela botou uma nota extremamente baixa, quase, eu acho que 1 ponto, porque a professora chegou a dizer a própria menina que ela estava dizendo que era indígena no estado que não tinha índio, que ela não era indígena. E a menina questionou isso e ficou nervosa e me procurou, me relatou isso. Quer dizer, isso foi um fato muito grave, né? Um fato muito grave de a negação da identidade do outro. Então isso para a gente é preocupante. Trabalhar com eles, né, sem questionar se ele é ou se não é indígena, acho que você já está respeitando o eu dele. Acho que a partir do momento que você trabalha com esse indígena, né, sem questionar o que ele é, o que ele não é, porque se você perguntar a um índio, você é indígena? Ao meu pai, isso não faz sentido, essa pergunta, porque a palavra índio nem sentido faz, né? Então, vê a pessoa como uma outra pessoa. E a partir daí, claro, trazer elementos vivos de sua cultura. Eu acho que as escolas não indígenas, a Lei 11.645 de 2008, ela foi aí colocada, imposta, mas cadê elementos para os professores trabalhar ela? Né? Cadê elementos? São professores que têm que desafiar. Eu acho que o professor aqui que me entrevista, né, está fazendo esse desafio. Eu acho que isso é importante. É um caminho importante, porque a partir do momento que você começa a trabalhar com esse indígena na escola não indígena, que ele está lá, porque ele deveria estar numa escola indígena, mas como ele tem que atuar numa escola não indígena e ele vai ter que também passar por essas escolas, ele ouvir, né, ali nessa troca de experiência, elementos de um índio vivo, não de um índio que comia tapioca. Ele ouviu o tempo todo isso, né, que o povo dele comia tapioca, que o povo dele usava cocá, que o povo dele pescava, que o povo dele caçava, usava arco e flecha, tudo isso no passado. Sair desse passado e passar aí para um presente. O que esse povo faz? Parar de mostrar um índio bonitinho de cocá, uma historiazinha de José de Alencar e Iracema, né? E mostrar um índio que vive lutando para continuar vivo, resistindo. Eu acho que ele tem que conhecer esses elementos. Como é que está esse povo indígena hoje? Quais são os conflitos que eles enfrentam? Qual o conflito que é enfrentado para esse indígena sair da aldeia Catu e continuar estudando numa escola como Hélio Galvão, né? E tantas outras escolas do município de Goianinha? Que conflitos ele enfrenta a todo dia, a todo momento, a ter que levantar cedo, a ter que pegar ônibus, né? A ter que quebrar várias barreiras, sair da sua aldeia, que está ilhada pelo agronegócio da cana-de-açúcar, né? Enfrentar vários elementos, lutar junto com o seu povo também para demarcar o seu território, para garantir que ali seja uma terra que a sua cultura continue sendo mantida, né? Esses elementos precisam aparecer. Na hora que um professor começa a mostrar que ele faz parte dessa luta, ele se empodera. E quem está ouvindo, os não indígenas, vai entender que ali não tem simplesmente um catuzeiro.
Tem um guerreiro que está lutando para que a sua cultura não morra, não seja usurpada, para que os seus direitos da mata ciliar não seja destruída pelo agronegócio, né? E o seu rio acabar e eles terem que morar nas periferias, isso não se concretize. Quer dizer, são pessoas que estão lutando a todo tempo para a sua cultura ser mantida, valorizada, respeitada, para se sentir com equidade. Eu acho que se o professor visualizar isso, né, esse índio do presente, com perspectiva de futuro, está fazendo um trabalho belíssimo, que vai agradar os professores que estão aqui na aldeia, na base. Recuando, até começarem a nos isolar, a nos ilhar, como passamos ali. Não sei se vocês olharam no ônibus, não deu tempo de nós pararmos, mas Vila Flor é uma roda, né? Ainda é a légua. E ilharam no aldeamento os indígenas aqui do litoral e alguns parentes do sertão. Inclusive os tapuias também, né? O povo de Janduí, que ocupou Goianinha também, teve também aqui ilhado em Igramació, né? Hoje ali o prédio que eles tentam preservar de todas as formas, que dá a grande visão da Casa de Câmara e Cadeia. Foi a prefeitura e a cadeia ao mesmo tempo, é o centro de Vila Flor. É o centro de Vila Flor. E o outro, do lado, um cruzeiro, uma cruz que marca, que eles fizeram de tudo para ela permanecer em pé. Agora o cupim comeu, eles estão substituindo, né? Substituindo essa cruz que marca essa ocupação europeia, a ocupação do cristianismo e a usurpação da língua e tentar aculturar a nossa resistência indígena. Como eu estava falando lá na aldeia Catu para vocês, nós fomos recuando aqui, ó, recuando, e paramos na cabeça do rio. Mas nosso povo não foi todo 100% até lá. Nós ficamos ocupando vários espaços, inclusive aqui em Cibaúma, onde está o povo quilombola, onde está o quilombo. Aqui também a gente encontra, eu tenho conversado com vários indígenas que estão morando aqui, inclusive que estão junto com a resistência quilombola. Aqui em Cibaúma a gente encontra também esse povo potiguara que tem resistido a todo esse espaço do rio Catu. Então é esse espaço de resistência que vocês precisavam conhecer, esse espaço de ocupação, e vocês percebam, né, que nessa ocupação nosso nome, a gente é expulso sempre de onde faz jus ao nosso nome. Potiguara quer dizer comedor de camarão. E onde é que se pega esse camarão? Quando chegamos aqui em Barra, olhando à direita, a Barra está ocupada, né, o rio Cunhaú está ocupado totalmente por empresas de camarão. Até aqui, a chegar, a gente viu logo duas ocupando aqui, já chegando aqui na Barrinha, né? E sem falar, até chegar a Canguaretama é só empresa de camarão. Os potiguaras, os comedores de camarão, esses não podem mais entrar dentro do rio Cunhaú para pegar camarão. Esse camarão agora, ele é comercializado, ele é criado em cativeiro por quem não tem nada a ver com o nativo. Empresas multinacionais, empresas de vários países estão aí ocupando e fazendo esse trabalho. Se fizesse isso de uma forma sustentável, respeitando os direitos tanto dos povos indígenas, que a gente sabe que é muito difícil encontrar essa forma que se faz hoje, respeitando o direito dos povos indígenas, respeitando o direito das populações ribeirinhas. Então, Curimataú, Cunhaú e Rio Catu. Hoje o povo indígena perdeu o espaço de Curimataú, perdeu o espaço do Cunhaú e resiste aqui no espaço do Catu. Qual o nosso medo? Esse percurso que vocês fizeram, não sei se alguém já tinha feito um percurso saindo da BR-101 até chegar em Barra sem vir pela BR, ou sem pegar uma pista, uma RN. Alguém já tinha feito esse percurso? Vocês veem. Esse é o percurso que os índios fazem, né, por dentro da cana. Esse é o percurso que os índios fazem até chegar aqui. Então a gente não beirou, não passou pelas pistas, mas esse é o percurso e hoje a gente também não pode passar muitas vezes para aquele espaço. Acreditem que foi uma sorte a gente chegar aqui e não encontrar, em um dos espaços quase que eu vi, aqueles como é que chama, a tubulação, né, de água para irrigação. Eles estão cavando vários poços e eles fecham a estrada.
como se fosse proprietário de tudo mesmo. E às vezes a gente para no caminho, tem que retornar, procurar um outro caminho, uma outra rota para poder ir para o local que a gente pretende ir, até para chegar aqui. Então é uma dominação, é uma invasão completa do espaço e do território. Tem que ter uma sequência lógica para construir essa etnohistória. Então, eu tinha que mostrar que a gente começava a etnohistória falando do eu indígena. Esse é um primeiro elemento para se trabalhar a etnohistória na escola indígena, o eu. Então, a partir desse pertencimento étnico, né, esse sentimento de pertencimento, a gente começa a trabalhar esse universo. A partir daí vai abrindo um campo. Da aldeia, conhecer os elementos do seu próprio povo, né, valorizar isso, os elementos vivos e recuperar o que foi, né, esquecido por pressão, por opressão. Então a etnohistória trabalha isso. Ela abrange a você conhecer não só sua etnia, mas as outras etnias do estado do Rio Grande do Norte. Esse é um campo que a história, a geografia não vai ir a fundo aí. Então, conhecer esses povos, os 3 povos étnicos hoje que se autoafirmam no estado, os potiguaras, os tarairiú, os paiacu, conhecer onde estão e quem são esses povos, as 11 aldeias indígenas do estado, onde estão, quais são os municípios, como elas estão geograficamente ocupando esses espaços aqui no estado, desde da microrregião sul do litoral, né, na divisa com a Paraíba, até ao extremo oeste, no Apodi, na Chapada do Apodi, né, quem são esses povos? Quer dizer, a etnohistória vai estar tratando diretamente desses povos, vai abranger um leque maior, né, dependendo das disciplinas, porque eu tive que organizar também pelas disciplinas, né, pelas séries, né, para que se trabalhasse. Aí a gente fez por níveis, o nível 1 incluindo primeiro, segundo e terceiro ano, e o nível 2 incluindo quarto e quinto ano, né? E trabalhar a nível de Nordeste, povos indígenas do Nordeste, que bem antes de Rio Grande do Norte ser dado como um povo que desapareceu, o povo indígena foi exterminado, o Nordeste também foi dado, não é verdade? Então, ver esse leque maior, tratar das capitanias, o que aconteceu para Rio Grande ser invadido, né? E o que aconteceu com a Guerra dos Bárbaros, todos esses elementos, mas com a visão de descolonizar, não falando mais na ótica do que o livro do colonizador apresenta. Inclusive, um dos elementos que nós usamos dos materiais que nós usamos é esse aqui. Veja bem, esse aqui é um material que a gente usa, né, nas aulas de etnohistória para reforçar esse trabalho. Um outro material que nós usamos também é esse aqui, fazendo, claro, uma releitura, porque o que está nesse material aqui, ele está para nível de ensino médio. Então, o professor tem um trabalho maior para filtrar isso, né, e trazer para uma linguagem do ensino fundamental 1. Então, é um desafio. E a gente também pega alguns materiais, né, específicos, feitos, produzidos na aldeia. São pesquisadores, historiadores que vêm na aldeia e fazem material de acordo com o nosso trabalho, e a gente usa esses materiais, né, também nas aulas de etnohistória. Então, tem vários materiais como esse, agora, né, eu não estou com os outros, mas tem alguns materiais que foram produzidos, alguns livros paradidáticos, já falando da cultura indígena da aldeia Catu. E a gente vai juntando tudo isso e formando aí o que a gente chama da etnohistória para quebrar essa invisibilidade. Ensinar sobre nós, né? Também sobre a luta que a gente passa. É para manter um reconhecimento dos indígenas pelo Brasil, essas coisas. Eu percebo assim, quer dizer, quando você trata a história, né, como ela está posta, eu fico preocupado, porque a história como está posta, os livros que chegam para os professores, só se o professor for além do que foi colocado para ele como material didático e paradidático. Você não vai ler nenhum autor indígena, um Jessim Baniwa, um Daniel Munduruku, né? Tantos outros autores aí que são excelentes, né? Escritores, historiadores indígenas, pesquisadores indígenas. Vai vir todo um material que trata de uma história mundial, de uma história local, de uma história do Estado, da pré-história, seja qual for a história, mas pela ótica sempre do colonizador.
sempre pela ótica eurocêntrica, na maioria das vezes. Então, aí para mim há uma preocupação, né? Eu entendo que, ainda que não seja um trabalho de etnohistória, mas que essa história, né, ela seja trabalhada mostrando não só essa, eu diria, essa ótica, né, da visão da historiografia oficial eurocêntrica, mas como os povos ditos minorias veem isso, como eles se acham nessa história. Fazer esse choque, esse contraponto. Um exemplo eu te dou que é Cunhaú, Morticínio de Cunhaú. A todo tempo eu bato no que está posto pela historiografia oficial. É uma prática de genocídio contra os povos indígenas constante. Toda vez que alguém conta a história de Cunhaú e Uruaçu, está matando índio. Está matando índio, porque conta de fiéis que foram beatificados de joelhos, orando, tiveram seus corações arrancados, algum coração arrancado por índios canibais que comeram suas carnes. Olha como está sendo colocado o indígena, que é vítima, na verdade, né, na historiografia oficial. Então isso tem que ser reescrito, isso tem que ser feito uma releitura. Então a gente contar não uma história como apresenta Cunhaú, mas como foi que Cunhaú foi construído. Será que estão trabalhando isso? Né? Pensar Cunhaú antes do engenho chegar lá, o Vale do Curimataú, o Vale do Cunhaú, que é o grande rio que forma a belíssima praia de Cunhaú. Será que os potiguaras saíram de lá rindo e disseram: vocês podem ocupar aqui e fazer um engenho que vai ser o maior produtor de derivados da cana-de-açúcar para a capitania, né, e para Pernambuco? Será que foi assim? Ou eles foram assassinados, degolados, escravizados para que esse Cunhaú fosse construído? O verdadeiro massacre está antes do que aconteceu na Capelinha. Então, esse é um desafio. E eu digo que não há conflito se for feito releitura. Não é verdade? A releitura eu acho que é essencial. Eu vou continuar meus estudos, até conseguir me formar e ser alguém na vida. Pretendo continuar lá, porque eu não me acostumo não sem ser lá em cantos movimentados, com carros. Já me acostumei com o som dos pássaros. Vou fazer enfermagem. É uma profissão que eu sempre queria. Foi um momento especial para mim. Nesse tempo a gente morava numa casa de barro, tinha necessidade. A gente era que fosse uma família pobre, sabe? Não tinha condições de fazer as coisas. E foi um especial da minha formatura na escola, que eu sempre estudei. Eu quero conseguir bolsas para mim fazer faculdade, quero me formar em veterinária. Aí estou tentando me esforçar para conseguir. Meus pais não vão poder pagar, então o certo seria eu conseguir uma bolsa. Eu acho que fazer algum curso, engenharia mecânica, só, básico, que é para poder ver se arruma uma oportunidade de vida melhor, né? Para ajudar minha mãe, meu pai, só por curiosidade mesmo de consertar carros, ver que essas coisas. Pretendo estar no Catu. Não pretendo sair de lá, não. É um lugar calmo. Não tem essas horas assim de carro, moto, na rua. Eu acho que não, eu moro numa rua, acho que eu não me acostumo, não. Eu vi uma visão na entrada da mata, eu vi uma visão. E os caboclos chamando eu vou. E os caboclos chamando eu vou. Ô pisada boa é de caboclo, entrar na roda um atrás do outro. Ô pisada boa é de caboclo, entrar na roda um atrás do outro. Pisa ligeiro, quem não pode ficar comigo é não, é mineiro. Pisa